Sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria estarmos aqui para estudarmos mais um capítulo dessa obra magnífica, Transição Planetária. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6, o Serviço de Iluminação. Então, hoje o resumo do capítulo ficou por conta da nossa querida Tânia Menezes, nossa baiana, representando esse estado lindo que é a Bahia. Tânia, boa noite. Boa noite a todos e todas. Vamos então dar início à síntese desse capítulo maravilhoso. Aliás, nós sempre achamos todos os capítulos excelentes. E quando a gente se detém a aprimorar um pouco mais, nós vamos percebendo os detalhes que são tão atuais para a época que ele foi escrito. Dando continuidade aos trabalhos, o grupo atendido era constituído por quase 1.000 vítimas da tragédia. Parecia que o resultado do esforço era pequeno, mas todos estavam empenhados com carinho na execução da atividade proposta. Na esfera física, a situação era afligente. As pessoas choravam à procura de cadáveres para identificação. Era uma catarse coletiva. No plano espiritual, a paisagem não era menos angustiante. Ana continuava mantendo o local iluminado. Em determinado momento, escutavam uivos arrepiantes e perceberam uma densa formação agigantando-se e aproximando-se. Espíritos com faces e formas lupinas, como se estivessem no cenário de imaginação doentia, observando os seres humanos que se fizeram vítimas de zoantropia, com aspectos repelentes e horríveis, eliminavam baba pegajosa pelas bocas escancaradas e os olhos brilhantes procuravam os cadáveres dos espíritos que estavam sendo libertos. Subitamente, tentam atirar-se sobre um monte de membros e corpos misturados, como se estivessem com fome. Dr. White sinaliza ao padre Marcos que, rápido e seguro, coloca uma rede de fios luminosos e de ampla proteção, auxiliado por Yvonne e Oscar. Era uma defesa magnética, irradiando uma energia especial que apavorou os agressores, que certamente a conheciam, fazendo com que se afastassem sem maior perturbação para o trabalho. Eram espíritos infelizes, que na Terra foram terríveis, e construíram a aparência perversa como decorrência do mal que praticaram, indiferentes aos sofrimentos que causavam. Haviam perdido a sensibilidade do amor e, por isso, deformaram psiquicamente o perispírito após a desencarnação, modelando-os conforme se encontram. A zoantropia é individual, porém agiam em conjunto e o fenômeno alcançava a todos, neles plasmando a forma lupina que os fazem temerários, imprimindo-lhes as necessidades alimentares típicas do gênero Canis lupus, mantendo a mente entorpecida. Por automatismo, prosseguem no desequilíbrio,
até o momento que a misericórdia de Deus deles se compadeça e sejam colocados na reencarnação expiatória muito dolorosa. A mente é sempre geradora de bênçãos ou de desafios, porque dela procedem as aspirações de uma ou de outra natureza. Quando as criaturas humanas considerarem a força do pensamento que procede do ser que são, haverá mudança radical de comportamento moral e social, dando lugar às conquistas relevantes da imortalidade. No campo das comunicações na Terra, muitos multiplicadores de opinião sintonizam com entidades inferiores que o submetem às suas aberrações durante o sono, imprimindo profundamente no cerne de cada ser uma devassidão, o desvario, a degradação moral. Quando acordam, recordam as experiências viciosas e estimulam seus seguidores, cada vez mais, ao sexo estimulado pelo uso de drogas alucinógenas e álcool. Não é surpresa o gosto dos jovens por músicas de sentido infeliz nas festas de procedência primária e sensualidade, com perversão dos sentimentos e o estímulo à violência, rebeldia, agressividade. São adversários do contexto, em vez de desenvolverem os valores dignificantes para melhorá-lo. Mergulham nas paixões mais vis, tornando pior para eles mesmos e para os outros os dias que se seguem. Ainda muito pouco ocorre a contribuição da responsabilidade do dever. Essa tarefa libertadora cabe à educação da nova geração, a fim de que sejam criados novos hábitos de convivência e comunicação saudável, dando lugar ao desenvolvimento de forças vivas do bem, inatas em todos nós. Os assistentes viam as paisagens decorrentes das condutas arbitrárias transformadas em sofrimento demorado, que será modificada pelo amor em momento oportuno. Aquelas regiões eram escolhidas por turistas de diversos países europeus, especialmente nórdicos e americanos, para os prazeres do corpo, sem qualquer compromisso com as belezas das paisagens. Muitos iam para aqueles locais para desfrutarem das facilidades morais, sexuais, de jovens adolescentes vendidos pelos pais irresponsáveis. Ao longo dos últimos anos, as mentes geraram essa psicosfera doentia nas regiões agora afetadas pela calamidade, que teve uma função purificadora para toda a região, alterando os costumes e propondo novos comportamentos morais pela dor, advertindo a respeito da temporalidade da vida corpórea e que não apresentava melhora. Ao contrário, revolta, suborno, desvio de auxílios internacionais, dominação dos mais fortes sobre os mais fracos. Como as religiões estavam perdendo prestígio, mantendo regras de comportamento na teoria e fazendo acordos
com os poderes temporais indignos, as criaturas encontravam-se sem norte. O que importava era o dinheiro fácil. Como faz falta a presença de Jesus no mundo, assim como dos seus embaixadores. As suas propostas, ricas de ternura e de esperança, de consolo e de amor, ainda não conseguiram penetrar realmente nos seus seguidores, menos ainda naqueles que não o conhecem, dando lugar às loucuras do imediatismo, do desgaste emocional e moral nos jogos dos desejos. A iluminação espiritual é trabalho que exige abnegação e devotamento, compensado através da paz que proporciona e da alegria de viver. Abdu, suavemente iluminado, continuava recitando ao Corão. Em meio às aflições, destaca-se uma mulher à procura da mãe, gritando o seu nome, tentando desembaraçar-se do corpo, sem conseguir, pois era fortemente ligada ao corpo. Filomeno, ao chegar perto, percebeu o drama vivido, quando ela atendia a mãe enferma e a onda arrancou-lhe a casa do solo. A morte de ambas foi imediata e logo despertou entre as ruínas. Na escuridão densa, surgiu a mãezinha liberta do corpo físico e lúcida, assistida por nobre amigo desencarnado, ajudando-a a acercar-se da filha alucinada, abraçando-a. A jovem, com aquela presença, acalmou e adormeceu. As doces vibrações da mãe e seu nível espiritual irradiavam-se, invadindo o organismo perispiritual da filha, que foi conduzida a outra esfera. O trabalho prosseguia sem cessar. Este foi, então, o resumo que nós fizemos deste capítulo 6. Excelente, Tânia, muito obrigada. A gente ainda percebe o quanto não avançamos moralmente desde o tsunami, né? Porque há notícias de que naquela região ainda permanecem os mesmos costumes, a mesma onda mental, enfim. Por isso, talvez que nós estejamos vivenciando a pandemia atualmente, né? Muito bem. Agora nós convidamos a Vânia para fazer os aprofundamentos do capítulo e, na sequência, o Victor. Vânia, boa noite. Boa noite, Xi, boa noite, Laudes, boa noite a todos os queridos amigos. Nós escolhemos falar sobre licantropia e zoantropia, que são citados tanto nesse livro, como no livro anterior que nós estudamos, como em outras várias obras de Manuel Filomeno de Miranda e outros espíritos. Desculpe. Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, no capítulo 35, ele diz que licantropia é o fenômeno pelo qual espíritos pervertidos no crime atuam sobre antigos comparsas, encarnados ou desencarnados, fazendo-os assumir atitudes idênticas à de certos animais. Interessante que nós encontramos na Revista Espírita de Allan Kardec, de novembro de 1865, um assunto desses que nós estamos estudando.
é denominada a mensagem como um novo Nabucodonosor. A mensagem é longa e muitíssimo interessante. Conta o caso de dois irmãos. E a gente, então, recomenda a leitura, porque aqui não vai dar tempo da gente contar a história. Fazendo um resumão, Allan Kardec diz que um correspondente da Revista Espírita de Charkov, na Rússia, hoje Polônia, escreve a ele pedindo se o Espiritismo poderia lançar alguma luz sobre um fato que permanecia inexplicável. Ele conta sobre um jovem parente dele que havia 20 anos após a morte do seu irmão, que assumiu comportamentos estranhos, parecido com animais. Para se ter uma ideia, ele não se vestia mais, ficava nu, ficava à porta de sua choupana, mesmo que a família tinha recursos, ele foi viver num galinheiro, sob ventos fortes e o frio de 30 graus negativos da Rússia. Enviaram, então, uma mecha do seu cabelo para um célebre sonâmbulo, que é um médium, né, de Londres. E este sonâmbulo respondeu que o rapaz tinha a doença de Nabucodonosor. Como nós sabemos, Nabucodonosor foi um rei muito cruel da Babilônia, que viveu cerca de 540 anos antes de Cristo, cujo relato nós vamos encontrar no Antigo Testamento, no livro de Daniel, em que foi lançada a sorte sobre ele, que durou 7 anos. Ele foi expulso do meio dos seres humanos e começou a comer capim como os bois, e foi também adquirindo formas animalescas. Kardec lê esse relato longo do correspondente na Sociedade Espírita de Paris, no dia 13 de outubro de 1865, e vai comentar. O sonâmbulo de Londres disse que é a doença de Nabucodonosor. Mas o que é essa doença? A história desse rei não é uma lenda? É possível que um homem se transforme em animal? Ele vai receber, então, 3 comunicações. Nós vamos aqui colocar a comunicação do espírito guia desses 2 irmãos, o que havia morrido e o que havia se transformado. Esse guia vai escrever, através de médium, o seguinte: esses 2 seres espiam as consequências de ações criminosas de uma outra existência. Eles cometeram diversos delitos, formaram uma coligação temível contra a sociedade, fizeram um pacto, prometeram jamais se traírem nem se abandonarem. No entanto, pela ação da providência, o mais terrível desencarnou e o outro, que ficou, deveria segui-lo, através da morte, talvez, do suicídio, mas não o fez. O seu irmão, desencarnado, como não pudesse matá-lo materialmente, matou-o moralmente, cercando-o de uma obsessão cruel. Escreve mais. O sonâmbulo de Londres, diz esse guia espiritual, que afirmou ser a doença de Nabucodonosor, não estava tão longe da verdade, porque Nabucodonosor não era outro senão um obsidiado que se persuadia ter sido mudado em animal. Veja que interessante, desde os tempos imemoriais nós temos esse fenômeno. Nos livros de André Luiz também constam vários casos, através da mediunidade de Chico Xavier, lógico, né? E nós destacamos aqui 2 livros apenas, né? Entre outros. O livro Libertação, que vai trazer o caso de uma mulher desencarnada, que vira uma loba por indução,
e no livro Nos Domínios da Mediunidade, que vai trazer o caso de uma mulher encarnada, que assume aspectos lupinos. E Hermínio de Miranda escolhemos para escrever mais sobre o que ele fala, porque Hermínio Miranda lidava com esses espíritos. Ele tinha um trabalho excepcional, e até porque Hermínio Miranda era muito amigo da Sueli, da nossa querida Sueli, ela gostava muito dele, participou de estudos com ele, de reuniões mediúnicas com ele, tinha-o como verdadeiro amigo. Então, nós trouxemos aqui em homenagem a ela também. Então, Hermínio Miranda, como nós sabemos, ele realizava sessões mediúnicas com uma equipe muito coesa e no atendimento a espíritos muito sofridos, muito endurecidos, criminosos, ele se utilizava da técnica desenvolvida muito bem por ele de regressão de memória. Muito bem. Então, ele vai explicar que o perispírito é o veículo das nossas emoções. O espírito pensa, o perispírito transmite o impulso do pensamento e o corpo executa. Veja que maravilha. Da mesma forma, as sensações que vêm de fora, recebidas através dos sentidos, são levadas ao espírito pelos mecanismos perispirituais do perispírito. E é interessante a gente saber que é o perispírito que preside a formação do ser, funcionando como molde a ordenar as substâncias que vão constituir o nosso corpo físico. É também, meus irmãos, no perispírito que se gravam, como num vídeo, as nossas experiências, com suas imagens, sons e emoções. Isto se demonstra no processo de regressão de memória espontânea ou provocada, como escreve Hermínio Miranda, no qual vamos descobrir, diz ele, com todo o seu impacto que causa ao espírito, cenas e emoções que pareciam diluídas pelos milênios, mas que estavam lá ainda. É o perispírito, pois, a nossa ficha de identidade, com o registro intacto das vidas pregressas, a nossa folha corrida, o nosso prontuário. Olha a importância do nosso perispírito. Um dos casos mais dramáticos que ele presenciou foi de um espírito que havia sido reduzido por métodos implacáveis de hipnose à condição de um fauno. Um fauno, na mitologia, é aquele ser metade homem, metade animal. Ele estava de tal maneira preso à sua indução que ele não podia falar, porque um fauno não fala. Este ser esteve mergulhado por séculos a fio num tenebroso antro, onde conviveu com as mais abjetas condições subhumanas. Isso existe, meus irmãos. Com todos os seres reduzidos a condições semelhantes à sua, e que nem mais se conscientizavam de terem sido criaturas racionais. Foi também esse ser um poderoso, aí pelo século XV, na Alemanha, e deve ter cometido erros espantosos. Escreve também Hermínio Miranda: tivemos, certa ocasião, um doloroso caso de licantropia. Inteiramente animalizado, sabia apenas rosnar. Quando Hermínio Miranda diz que esses espíritos dessa localidade, que nem mais se conscientizavam de terem sido criaturas racionais, humanas, uma pergunta vem à mente de alguns dos nossos estudantes que estamos aqui.
o espírito não regride. Isso é o que sabemos. Como que ele vai se esquecer de que é um ser humano e fica reduzido àquela condição? Hermínio Miranda diz que, aparentemente, no caso desse espírito em curso, estava ele em estado de inconsciência total, mas no fundo do ser, ele preserva os valores imortais do espírito, com todas as aquisições feitas no rosário das vidas que já tinha vivido, pois na escala espiritual nada se perde em termos de aprendizado. É certo ainda que dívidas assim tão grandes e penosas como essa transformação em animais, essas características, né, somente podem ter sido assumidas em posições de relevo. E aí a gente fica pensando, quando a gente conversa com algumas pessoas e fala sobre reencarnação, elas logo dizem assim: quem será que eu fui? Isso aconteceu conosco também. E quem será que eu fui? Não, quem será que fomos nas centenas e milhares de vidas? Será que eu fui um rei? Será que eu fui uma rainha? Será que eu fui um general? Sempre essas posições, né? Ninguém quer ter sido escravo, lavrador e tudo mais. Só que, como escreve Hermínio Miranda, e é a pura verdade, essas dores, essas dívidas, somente podem ter sido assumidas em posições de relevo, nas quais houvesse oportunidade para oprimir o semelhante impunemente, sob a proteção da imunidade incontestáveis, enquanto autoridades. Não é que Deus nos castigue como um pai severo e frio, mas é que a nossa consciência exige de nós a reparação. Nos lembramos da questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Resposta: na consciência. A cada falta cometida, escreve Hermínio Miranda, assinamos uma promissória inexorável, que um dia vencerá e nos será apresentada para o pagamento. Se tivermos acumulado a moeda limpa do serviço ao próximo, teremos com o que pagar. Caso contrário, não resta alternativa senão a dor, e podemos estar certos de que não faltarão cobradores, viu, meus irmãos, que se apresentarão como instrumentos da justiça divina, ávidos ante a oportunidade de se vingarem. Só o amor cobre a multidão de pecados, nos ensina o apóstolo Pedro. Como pode, diz Hermínio Miranda, uma criatura humana ser reduzida a uma condição como esta? É evidente, diz ele, que ainda não dispomos de conhecimento suficiente para apreender o fenômeno em todas as implicações e pormenores, mas a doutrina espírita nos oferece alguns dados que nos permitem entrever a estrutura básica do processo. A gênese desse processo é, obviamente, a culpa. E disso se valem com extrema habilidade e competência os nossos adversários espirituais, aqueles a quem infligimos dores e penas atrozes num passado recente ou remoto. Entra em cena, então, a fria equipe das trevas. Se o caso comporta, digamos, a solução da deformação perispiritual, é encaminhado a competentes manipuladores da hipnose e do magnetismo, que imediatamente se aproximarão de suas vítimas, contra as quais nada têm, às vezes, pessoalmente, e iniciam um trabalho no campo fértil
do endividamento, da culpa de cada um. Quem não deve à lei de Deus, não é mesmo? E aproveitamos, então, para responder uma pergunta de um querido amigo que nos enviou. Ele pergunta: poderiam detalhar sobre as diferenças entre a zoantropia individual e em grupo? Quem vai responder é a nossa querida Sueli, através do seu livro Nas Fronteiras da Nova Era. Ela vai dizer: no caso de zoantropia individual, é processada através da indução hipnótica, como nós vimos, de um espírito extremamente inferior que atua sobre um desencarnado ou de um encarnado, mergulhado em suas culpas, fraco e vulnerável, para escravizá-lo, dominando a sua mente, dando-lhe, então, o comando hipnótico para que se sinta de uma forma animalesca. Temos que ler os livros de André Luiz também. No caso de zoantropia em grupo, escreve Sueli, e como nos ensina o Dr. White, do livro que estamos estudando, esses espíritos continuam, um grupo aselvajado que laborava em conjunto. Escreve Sueli: este processo se dá em espíritos cuja mente está totalmente arraigada à maldade, à perversidade, mantendo ideias cristalizadas em crueldades extremas, e o que os leva, aos poucos, a uma transformação gradual do perispírito, que obedece ao padrão vibratório interior. Eles próprios, com a sua maldade, com as suas ideias cristalizadas em crueldade, vão transformando o seu perispírito em lobos, por exemplo, na forma lupina, eles mesmos, né? E, como escreve muito bem, como ensina Dr. White, eles perderam a sensibilidade do amor. Seria isso, desculpa o termo é meio pesado, mas a gente precisava entender. Muito obrigada, Gisele. Nós que agradecemos essa verdadeira aula, né? É realmente um tema que desperta a nossa curiosidade, porque, afinal de contas, quem sabe já nós não passamos por esse processo, né, no passado. Então, agora nós convidamos o Vitor para dar continuidade aos aprofundamentos. Boa noite, Vitor. Boa noite, amigos, boa noite, amigas. É com prazer que a gente retorna, né, às nossas reuniões de quartas-feiras, e conforme foi lido pela Tânia, pela nossa irmã Tânia, no seu resumo, ela vai falar, em certo momento, né, a respeito daqueles multiplicadores de opinião, e que, desdobrados pelo sono, vão se encontrar espiritualmente falando com entidades bestializadas, etc., que promovem todo aquele contingente de sofrimento ou de possibilidades para que esses multiplicadores de opinião verbalizassem o fruto desses encontros. Então, partindo desse princípio, pensei esse tema com relação à emancipação da alma, que é uma coisa interessante da gente estudar, e que muitas vezes a gente passa ao largo de uma reflexão bem mais em conta. E a gente vai pegar o texto que se encontra no Livro dos Espíritos, no capítulo 8º, cujo título é realmente Emancipação da Alma, em que Kardec vai começar naquela sua trajetória de ir aos poucos, formando um conceito, né? E à medida que os espíritos vão respondendo, ele vai replicando, e ele começa assim na pergunta 400. O espírito encarnado
permanece de bom grado no seu envoltório corporal? A resposta dos espíritos: é como se perguntasses se ao encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. Então, o detalhe que a gente tem que prestar atenção aqui é que o espírito aspira constantemente à sua libertação. Pergunta 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este, o espírito, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Na 402 tem um trecho que os benfeitores vão narrar a seguinte situação: o sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanente depois que morre. Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, que tiveram sonos inteligentes, que são um pouco mais evoluídos, quando dormem, eles vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes espíritos superiores, viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que se lhes deparam concluídas, quando volvem morrendo na Terra ao mundo espiritual. E isso com relação aos espíritos superiores. Pelo que respeita ao grande número de homens que, morrendo, têm que passar longas horas na perturbação, na incerteza de que tanto já vos falaram, esse tipo de espíritos, quando dormem, vão a mundos inferiores à Terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos, quiçá mais baixos do que os em que aqui tanto se deleitam. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós. É aí que a gente vai encaixar a fala que está no livro Transição Planetária. Não são poucos no campo das comunicações na Terra os decantados multiplicadores de opinião que sintonizam, é a questão que a gente está estudando da 400, 401 e 402. Esses multiplicadores, quando eles dormem, os seus espíritos, eles se encaminham por uma sintonia com aqueles que têm a vinculação e vão beber essas doutrinas de entidades bestializadas, isso tudo que ele fala aqui, submetem ao talante das suas aberrações durante o largo período de desdobramento pelo sono fisiológico. E fruto dessa interação entre espírito encarnado que dorme e vai encontrar com os desencarnados, que são piores do que eles imprimem no cerne desse espírito a devassidão, o desvario, a degradação moral. E quando eles retornam, fica fácil para eles imprimir, seja em fake news, seja em livros, seja na fala, seja nos atos, aquilo que eles vivenciaram e que fazem parte do cenário espiritual de cada um, devido às suas vivências viciosas. Quando nunca, também, não podemos esquecer, que eles assodam a questão do sexo, da luxúria, através também dos processos das drogas alucinógenas, do álcool, etc., etc. No livro Missionários da Luz, no capítulo 8º, intitulado No Plano dos Sonhos, o instrutor Alexandre, ele vai fazer uma palestra para encarnados que estudam
a questão da mediunidade. E essa reunião vai se dar entre 2 da manhã e 4 horas da manhã, que é o período em que os estudantes da mediunidade que estão reencarnados, eles dormem, e a partir de 2 horas até as 4, eles vão frequentar um curso de mediunidade chamado Mediunidade e Psiquismo, que é orientado por esse instrutor Alexandre, que é o instrutor do livro Missionários da Luz. Só que essas aulas, elas são, assim, de um caráter tão interessante, porque elas trazem todo um conteúdo que os encarnados não teriam, mas que no desdobramento pelo sono, eles vão ter essa possibilidade, e quando eles retornarem à sua luta diária, eles vão poder, com mais proficiência, beneficiar o próximo, combater as suas imperfeições, os seus pensamentos ficam mais claros, os seus sentimentos serão mais elevados, as preces mais respeitosas e produtivas, enriquecendo sobremaneira o seu dia a dia. Vão ficar mais atilados, percebendo mais as nuances da vida. E uma hora, o instrutor Alexandre pergunta a um companheiro da reunião: ainda não chegaram todos? Perguntou. Aí o rapaz, não, o espírito, vamos dizer assim, que estava encarregado da resposta, ele fala: não, faltam 2 companheiros que ainda não chegaram. Falta o Vieira e o Marcondes. Aí o Alexandre fala: então, procura saber o que está acontecendo, porque daqui a pouco nós temos que começar a reunião. E o André Luiz fica muito interessado em seguir junto com esse emissário para verificar o que teria acontecido com esses 2. Mas nós vamos focalizar principalmente no Marcondes. Então, aqui eu vou repetir alguma coisa assim: ó. Visitemos o Marcondes, falou o espírito. Daí a 2 minutos, penetrávamos um apartamento privado. Todavia, o quadro era um quadro mais triste e constrangedor. Marcondes estava ali de fato mesmo, parcialmente desligado do corpo físico, que descansava com bonita aparência sob as conchas vendadas. Não se encontrava ele sob impressão de terror, nem nada. Entretanto, revelava a posição de relaxamento características dos viciados do ópio. Ao seu lado, 3 entidades femininas de galhofeira expressão permaneciam em atitudes menos edificantes. Verifiquei, então, disse o André Luiz, sem vislumbres de dúvida, que as entidades visitantes eram da pior espécie de quantas conhecia eu nas regiões das sombras. Irritadas, talvez, com o recuo do companheiro, que se revelava triste e humilhado, prorromperam-se em grande algazarra, acercando-se mais intensamente de nós, sem o mínimo respeito. Vamos imaginar a cena. Vai o André Luiz com esse companheiro verificar, em nome de Alexandre, por que o Marcondes não está comparecendo ou não está presente à reunião que vai começar. Chegando lá, eles dão de cara com o Marcondes, desligado do corpo físico, numa atitude bem inconveniente, com 3 espíritos femininos, e totalmente envergonhado. Claro, porque, imagina a cena. Afinal de contas, Marcondes, eu vim em nome de Alexandre te convidar para a reunião. Aí as entidades femininas começaram: impossível, vocês não vão tirar Marcondes de nós. Afinal de contas, eu vim de muito longe para perder meu tempo, sem mais nem menos. Aliás, foi ele mesmo, o Marcondes, que nos chamou para a reunião de hoje. E ninguém vai se atrever a afastá-lo. A outra entidade, ela começou a discussão entre os 3, né? E chegou a um ponto que o enviado do Alexandre falou: vamos embora. Aí
A última, de uma forma irônica, gargalhou o seguinte: não é só vocês que têm reunião, não. Nós temos um curso de prazer e o Marcondes não se afastará dessa reunião. Olha o deboche das entidades. Então, olha só, a discrepância. Numa mesma noite em que o grupo de encarnados teria uma reunião de cunho sério, superior, de aprendizado, de trabalho, ao mesmo tempo, um dos elementos dessa reunião prefere, pela sintonia, ficar no curso de prazer. Então, cada um vai colher, durante esse estágio, que o corpo físico propicia para que o espírito possa se desligar da matéria, afrouxando-se os laços que prendem o espírito ao corpo, cada um vai beber as doutrinas, cada um vai beber conhecimentos daquilo que lhe satisfaz. Então, nesse ponto, a gente vai compreender também, com o próprio André Luiz, no livro Os Mensageiros, que a gente muitas vezes tem lembranças simbólicas daquilo que a gente vivencia durante o desdobramento do corpo físico, através do sono. Porque tudo que a gente vivencia durante, vamos supor, 8 horas de sono, nós não conseguimos repeti-las, porque o nosso cérebro físico não tem a capacidade de viver 2 vidas simultâneas. Então, ocorre uma reflexão interessante, a gente só vai lembrar dos fatos capitais, e mesmo assim de forma simbólica, porque o nosso inconsciente, ele segura melhor a simbologia. Então, vai dizer aqui, no livro Os Mensageiros, que tinha um espírito que era a avó de uma jovem chamada Nieta, que estava sendo responsabilizada por algo que ela não praticara e que estava sendo vítima de calúnia. Essa jovem, a Nieta, ela solicita, através da prece, que a própria avó dela pudesse dar uma orientação, a avózinha desencarnada, né, durante o sono, e que ela pudesse receber algum conforto, alguma situação que ela pudesse se orientar em função da vivência que ela estava tendo. E a avózinha, realmente, vai na casa dela e traz a Nieta e conversa com ela e fala para ela: Nieta, não dês importância aos obstáculos, esquece aqueles que te perseguem, não odeies a ninguém, conserve a tua paz espiritual acima de tudo. A vovó não te esquecerá. A calúnia, minha neta, é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se a encararmos de frente, fortes e tranquilas, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. É uma víbora de brinquedo que vai se quebrar como vidro pelo impulso de nossas mãos. E vencido o espantalho, em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude. Não temas, querida, não percas a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. André Luiz pergunta se a Nieta lembraria de tudo que a avó falou para ela. E o mentor, no caso o Aniceto, que está no livro Mensageiros, Mensageiros, em razão da diferença de grau evolutivo entre as duas, a Nieta, quando despertar, ela não vai se recordar das minúcias, mas vai se lembrar que sonhou com a avó e que viu uma cobra ameaçadora e que essa cobra se transformou numa serpente de vidro e que se quebrou ao impulso de suas mãos para se transformar numa flor muito perfumosa e que ela guarda a lembrança do cheiro dessa rosa até hoje. Então, aquilo que a gente vivenciou, a gente não traz sob a forma do conteúdo, muitas vezes, moral. A gente vai trazer impressões de calma, de afabilidade, de segurança, de confiança, ou então
símbolos que não farão efeito porque eles não se concatenam. Daí é que muita gente tenta decifrar os sonhos através do relato das pessoas. Muito se dá valor também, na própria psicologia, aos sonhos recorrentes, etc. Mas isso é um capítulo que teria que ser estudado com mais profundidade e não cabe aqui nesse tema. O que importa é que, dependendo da nossa sintonia, que é o fator determinante das escolhas que nós fazemos para as companhias que desejamos. E André Luiz vai receber uma aula sobre isso, dizendo: André, cada mente vive na companhia que elege. Semelhante princípio prevalece para quem respira no corpo denso ou fora dele. No livro Libertação, quem disse fosse o Gúbio. Continua Gúbio ainda. Não mediste ainda, respondeu Gúbio, a extensão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados. A determinadas horas da noite, 3/4 partes da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre se acham nas zonas de contato com o plano espiritual e, pela influência natural do sono, permanecem detidos nos círculos de baixa vibração, qual este em que nos movimentamos provisoriamente. Por aqui, André, muitas vezes se forjam dolorosos dramas que se desenrolam nos campos da carne. Grandes crimes têm nesses sítios inferiores as respectivas nascentes. E se não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores que se desvelam pelos homens no labor sacrificial da caridade e da educação perseverante, acontecimentos mais trágicos estarreceriam as criaturas. Então, nós temos que estudar bastante para saber como que a gente aproveita essas horas, essas matrizes que nos subliminares que a gente traz, fruto desses encontros, porque nós não temos um padrão correto, nós temos sempre uma senoide, um dia nós estamos melhores, outros não. Então, dependendo da região em que a gente foi durante o sono, nós vamos trazer matrizes novas, boas ou más, dependendo das companhias que a gente elege. E, muitas vezes, essas matrizes vêm sob as formas de insights. Em determinado momento, elas surgem à zona consciencial e a gente relembra tudo aquilo que está em nós, fruto desses encontros, né? Outra coisa que depois, mas em outras ocasiões, a gente pode voltar, é o sono nas reuniões públicas e mediúnicas. Muita gente, quando vai à reunião pública, dorme, e quando a pessoa faz a prece final do assim seja, a pessoa acorda, lépida, fagueira, tudo mais, durante aquele período da reunião pública ou da reunião mediúnica, dorme. Isso é fruto de mentes que se conectam com as pessoas e impedem que elas aproveitem a lição da noite, a palestra, e deixem de modificar esse conúbio muito forte entre os espíritos. Então, qual é a única opção? É investir no progresso moral. E aqui o próprio Hermínio fala que a geração, somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na Terra. Isso está na Gênese, no capítulo 18. A geração que desaparece levará seus erros, mas a geração que surge imprimirá ao mundo ascensional movimento no sentido do progresso moral. E aí a gente vai entender o que é moral, né? A regra da boa conduta, do discernimento entre o bem e o mal. Então, todo esse conjunto é que vai fazer com que a gente tenha sonos inteligentes, que a gente tenha atividades melhores, para quando a gente retornar, a gente traga matrizes proveitosas
e vivenciar situações mais felizes e mais belas. Essas são as nossas observações dessa noite. Muito obrigada, Vitor. Uma outra verdadeira aula. Eu poderia dizer, né, como na verdade se diz, que a gente aprendeu, que morre-se como se vive, né, e como se dorme, né? Então, não vai ser diferente. A diferença é quando a gente dorme, que a gente volta para o corpo, né, e desperta na manhã seguinte. Quando a gente desencarna, o espírito não volta mais. Muito obrigada, Vitor. Nada. Então, agora nós convidamos a nossa querida amiga irmã Ângela para responder a primeira pergunta. Na página 61, temos que, abre aspas, a mente é sempre a geradora de bênçãos ou de desditas, porque dela procedem as aspirações de uma, assim como de outra natureza. E logo abaixo refere que, abre aspas, não são poucos no campo das comunicações na Terra os decantados multiplicadores de opinião, sintonizam com as entidades bestializadas que submetem ao talante das suas aberrações durante largos períodos de desdobramento pelo sono fisiológico, imprimindo profundamente no cerne do ser de cada um a devassidão, o desvario, a degradação moral. E continua, né, até terminar a frase. Nós já vimos pelo resumo da Tânia. Então, a pergunta é, nos dias em que as fake news estão dominando as massas, como podemos entender a relação com o que Manuel Filomeno de Miranda traz nestes parágrafos? Boa noite, Ângela. Boa noite, minha amiga querida. Boa noite aos amigos que estão conosco nesse estudo, nessa noite. É uma alegria nós podermos ter a oportunidade, justamente depois que o Vitor já fez todo um apanhado aí sobre exatamente essa temática, nós tentarmos fazer uma abordagem vinculando aquilo que o Vitor também já nos trouxe, que foi extremamente oportuno. Então, a proposta para buscar refletir acerca dessa questão que foi trazida, ela vai ao encontro de uma fala que está na obra O Espiritismo na sua expressão mais simples e outros opúsculos de Kardec. Quando essa obra, que na verdade traz para nós alguns opúsculos que Kardec, à época, com o objetivo de divulgar, difundir de forma mais ampla a doutrina, construiu esses opúsculos e ofereceu por um preço muito módico à época para que as pessoas tivessem mais acesso ao conhecimento dos princípios da doutrina. E nós encontramos ali um trecho, um parágrafo que nos ajuda a iniciar essa reflexão que nós gostaríamos de trazer acerca dessas colocações. Então, Kardec diz lá na terceira parte dessa obra, do terceiro opúsculo, ele diz que a terceira revelação, vinda numa época de emancipação e madureza espiritual, em que a inteligência já desenvolvida não se resigna a representar papel passivo, em que o homem nada aceita às cegas, mas quer ver aonde o conduzem, quer saber o porquê e o como de cada coisa, tinha ela que ser ao mesmo tempo o produto de um ensino e o fruto do trabalho, da pesquisa e do livre exame. Os espíritos não ensinam senão justamente o que é mister para guiá-lo no caminho da verdade, mas abstém-se de revelar o que o homem pode descobrir por si mesmo, deixando-lhe o cuidado de discutir, verificar e submeter tudo ao cadinho da razão, deixando mesmo, muitas vezes, que adquire experiência à sua custa. Fornecem-lhe o princípio e os materiais. Cabe a ele aproveitá-los e pô-los em obra. Esse parágrafo que nós trouxemos, em que o codificador nos traz essa ideia de que a revelação, a terceira revelação, a doutrina espírita, nos foi ofertada
como esse grande fato, essa grande mensagem que foi trazida. E aí nós vamos entender que a revelação por si só, então se nós pensarmos revelação em realidade como tornar um fato conhecido. Então, se nós pensarmos na doutrina espírita, ela foi esse fato que foi desvelado, que foi conhecido. Logo, se nós pensarmos num fato, então tudo que é fato, por definição, é verdadeiro. Mas se algo é falso, logo não é um fato. Então, essa ideia que o codificador nos traz aqui vai nos induzir o raciocínio a pensarmos acerca de uma questão fundamental para todos nós, que ele cita neste parágrafo, que é o conceito de verdade. Então, se nós pensarmos que na caminhada que o espírito desenvolve, na caminhada ascensional do espírito no rumo do desenvolvimento das suas potências, das suas capacidades, nós vamos observar que ele, nesse capítulo do esforço pessoal que realiza, ele tem a tarefa de desenvolver o seu discernimento. Então, como Kardec coloca, que há uma parte que é trazida, é revelada, mas outra que cabe ao espírito desenvolver a sua capacidade de discernir, de avaliar, de analisar. Então, esse atributo do discernimento para o espírito é o que vai lhe dar a condição de diferenciar, de discriminar o falso do verdadeiro. Então, um dos grandes desafios que nós podemos pensar nos nossos dias, em se referindo à questão das fake news, ou, na verdade, da desinformação, das notícias falsas, é porque vivemos mergulhados justamente num processo em que há uma proliferação de ideias que são filhas daquilo que a benfeitora Joana de Ângeles chama, lá na sua obra Constelação Familiar, logo no início, no primeiro capítulo, quando ela fala acerca das filosofias cínicas que dominam os nossos dias. Então, ela vai dizer acerca dessas filosofias cínicas, e nós pensamos aqui que tem oferecido ao homem essas filosofias paradigmas completamente falsos na sua origem. Logo, se são falsos na sua origem, eles são comprometidos, eles são deteriorados, são paradigmas equivocados. Então, é o caso, por exemplo, das doutrinas materialistas, que, em realidade, reduzem o ser humano a um mero construto social e cultural, onde o conceito um conceito muito enaltecido nessas doutrinas materialistas é de que o homem, ele é produto de um dado momento histórico, de um dado momento cultural, em que ele vai realizar algo que tem sido muito referido nessas doutrinas, apenas na sua vida ele vai realizar uma performance. Então, essa ideia da performance passa a ser um ponto alto dentro dessas doutrinas materialistas. Logo, se esse é o objetivo, é apenas o existir, essas filosofias nihilistas, que veem na existência humana apenas essa passagem por um prazo aí de 7, 8 décadas em média, então nós vamos observar que se esse é o objetivo dentro dessas filosofias, não é a busca da verdade o que se pretende na vida. Então, justamente porque para essas doutrinas não se considera que existe uma verdade a ser buscada. O que existe é apenas, dentro desse conceito, esse transitar por uma experiência. Então, logo, se não há verdade a ser buscada, vejamos esse raciocínio, também não haverá um caminho. Não haverá um propósito, não haverá uma direção. E, como consequência, não haverá erro. Vejamos se nessa ideia de performance, de que nós vamos existir, que não há um objetivo, tudo passa a ser visto como produto cultural de um tempo, de um momento histórico, ou desse estado de performar. Então, vejamos que essa é uma premissa que para nós é muito importante para que nós analisemos esse evento, esse fenômeno das tão propaladas fake news. Então, se não há uma verdade a ser buscada enquanto essência própria da vida, o que passa a ser considerado como verdadeiro e falso em termos dos acontecimentos. Então, se não há uma essência verdadeira,
em termos de acontecimentos, também nós podemos questionar. Se tudo é relativo, então os fatos também passam a ser relativos a quem os olha. Também passa a ser relativo a quem os descreve. Passa a ser relativo a quanto o significado desses fatos. E aqui é que nós criamos esse grande nó psíquico dos nossos dias, e que nós vemos os grandes enganos, grandes propostas humanas sendo ancoradas, inclusive dentro das propostas educacionais, muitas delas modernas, propostas pedagógicas, que estão ancoradas nessa filosofia. E é assim, então, que aquilo que nós chamamos e fomos vendo que é produto da civilização, as conquistas que a civilização foi fazendo ao longo dos séculos, foi fazendo ao longo dos milênios, na direção dessas filosofias cínicas e materialistas, que não há uma direção da verdade, então tudo que foi construído pela civilização pode ser facilmente desconstruído por essas ideias. Então, vejamos, Kardec coloca e refere no texto que nós citamos acima, que o esforço para construir o discernimento é algo que nos cabe. Então, vejamos, nós não temos como conter o avanço dessa desinformação, porque nós vivemos na era da informação, da era virtual, da informação que se dá de forma muito rápida. Nós não temos como conter esse processo, mas há algo que nós precisamos pensar e que tem sido, na verdade, objeto de estudo de muitos que se dedicam a essa temática, e um dos estudos que nós tivemos acesso, que está na revista Scientific American de novembro de 2019, no número 201, em que a autora intitula, né, a era, na verdade, a nova era da desinformação mundial, em que ela vai fazendo uma análise muito adequada daquilo que está acontecendo nos nossos dias, que vai ao encontro daquilo que o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda vem falando nas suas obras, que é exatamente de analisar que nós não temos como conter esse processo. Mas, na medida em que esse processo avança da desinformação, a única ferramenta que nós temos é ampliar o discernimento. Então, na mesma proporção que a desinformação é criada, nós precisamos ampliar o nosso discernimento. E aqui que entra a ideia de que as filosofias materialistas, utilitaristas, nihilistas, se essa for a concepção do ser humano, analisar os fatos também vai ter esta medida. Mas nós, como espiritistas, temos uma responsabilidade, me parece, muito maior, porque, em realidade, a doutrina espírita é esse manancial de luz que é um convite profundo ao desenvolvimento do discernimento. Então, imaginemos nós recebemos essa doutrina, essa terceira revelação nos foi trazida. Nós precisamos ampliar a nossa capacidade de raciocinar, refletir, discernir, inclusive porque nós já sabemos com a doutrina espírita que a verdade, ela é uma busca. Nós vamos, à medida em que nos desenvolvemos enquanto espírito, vamos tendo mais acesso a partes dessa verdade. Então, se nós pensarmos assim, enquanto espiritistas, nós podemos, diante dessa era da desinformação, muitas vezes, estarmos fazendo enxertos de doutrinas profundamente materialistas dentro da concepção daquilo que a doutrina nos traz. Então, aqui me parece que há algo bastante grave nos nossos dias, porque aqueles que não receberam, vejamos, aqueles que têm a concepção extremamente materialista da vida, pelas premissas em que eles partem, avaliar os fatos, a vida, os acontecimentos a partir desse prisma é algo bastante limitado àquilo que eles entendem por ser a vida. Mas nós, como espíritas, que sabemos a nossa realidade imortal, e aí aquilo que o nosso amigo Vitor colocou agora há pouco, a respeito da importância de nós entendermos que essas mentes, esses nossos irmãos equivocados que estão no plano espiritual e que tem o interesse de conduzir essas consciências, aprisionando-as e dirigindo a todas elas a vivenciar aquilo que os instintos mais básicos e mais vis propõem,
nós também temos irmãos aqui encarnados que muitas vezes se vinculam às nossas propostas, às propostas espiritistas, mas que em nome de um falso progresso fazem uma tentativa de trazer para o seio da doutrina essa visão limitada e materialista. Vejamos que aqui nós precisamos ter uma reflexão muito importante, porque nós podemos estar fazendo aí um paralelo àqueles divulgadores de fake news doutrinárias. Então, é assim que nós vemos, muitas vezes, muitas pessoas tentando fazer com que se concilie a ideia da imortalidade com apenas entender a vida com os seus prazeres, a vida como um aqui e agora, como se não existissem consequências para aquilo tudo que nós fazemos. Então, quando nós vimos essa reflexão que foi trazida, e é o que nós gostaríamos de enaltecer nessa reflexão, é que aí precisamos lembrar da passagem do nosso Mestre Jesus, quando nos fala da parábola do joio e do trigo. Porque quantas ideias têm, na verdade, parecido progresso, mas não são? Quantas propostas têm sido apontadas como virtuosas, mas não são? Quantas concepções de liberdade são, em realidade, grades de prisão? Prisão de consciências, prisão dos instintos mais vis. E nós temos, enquanto seres humanos, essa tendência a uma psicologia do auto-engano, em que nós somos capazes de praticar um mal em nome de um bem. Vejamos que nunca se falou tanto na cultura da paz, mas vejamos como vai existir paz no seio da mentira e da inverdade. Aqui é uma falha de paradigma de raciocínio. Então, muitas vezes, nós precisamos nos indagar acerca disso, e o que o mestre nos trouxe acerca da parábola do joio e do trigo quando aquele senhor é indagado pelo seu servo que identifica que naquela seara havia o joio, ele diz: Senhor, quer que nós tiremos o joio? E ao que o Senhor responde: não, deixai que cresçam os dois juntos, porque no início do processo, joio e trigo são muito parecidos. E só ao longo do processo de desenvolvimento é que nós vamos tendo o trigo se diferenciando, porque há uma característica, há uma diferenciação que é central entre eles. O trigo é capaz de saciar, de matar a fome, o joio não, porque ele é uma erva daninha. Então, nós gostaríamos de trazer essa reflexão de que nós estamos sendo convidados a desenvolvermos o nosso discernimento, para que nós possamos diferenciar aquilo que é joio e aquilo que é trigo, para que nós não sejamos esses que, no seio da doutrina espírita, muitas vezes estamos semeando não a boa semente. Então, essa a reflexão que nós gostaríamos de trazer, Gi, e devolvemos a palavra a você. Excelente, como sempre, Ângela. As pessoas estão agradecendo aqui no chat, dizendo que a sua análise foi perfeita. Muito obrigada. Então, agora nós convidamos o João, querido amigo, para responder a última pergunta. A pergunta, ela se relaciona à desencarnação da mãe e da filha. E a pessoa quer saber se ambas morreram imediatamente, no mesmo momento, porque a filha não conseguiu se desembaraçar do corpo e ficou perdida, desesperada, enquanto sua mãe já estava tranquila, lúcida, liberada do corpo físico e assistida por nobre amigo desencarnado. Boa noite, João. Boa noite, Gisele, boa noite, amigos. É uma grande alegria estar aqui com todos novamente. É uma responsabilidade muito grande seguir essas brilhantes explicações e respostas dos que me antecederam. Aqui a gente vai mudar um pouco o rumo, né? Vamos falar um pouco de desencarnação e morte. A primeira coisa que eu queria falar é que desencarnação e morte não é a mesma coisa. Normalmente, nós espíritas falamos desencarnar como englobando desencarnação e morte. Mas, na verdade, morte é a morte do corpo físico. Desencarnação é a separação do espírito do corpo físico. O trabalho dos nossos amigos espirituais que cuidam dos processos de desencarnação é um trabalho
que a gente lê nos livros, principalmente no Obreiros da Vida Eterna, onde André Luiz e o mentor acompanham 5 casos de desencarnação e levam esses desencarnados à Casa Transitória Fabiano de Cristo, que para eles, como diz o nome, uma casa transitória para fazer a transição para lugares mais onde eles vão se estabelecer depois da desencarnação. Então, a morte ocorre quando o corpo físico para de funcionar. De acordo com a medicina moderna, é considerado que o corpo físico não funciona mais quando existe morte cerebral. Isso é importante a gente destacar, porque por meio de artificiais é possível que o coração continue batendo por longo tempo, que o pulmão continue funcionando, sem o corpo físico estar mais vivo. Então, essa é a morte. A desencarnação, que no Espiritismo a gente aprende, é um processo que leva até 72 horas, no máximo, mas pode ser em menos tempo, é o processo de separação do espírito do corpo físico. A separação se dá pela separação de que molécula a molécula, é feita molécula a molécula, e os eixos que ligam o corpo físico ao perispírito são separados por essa equipe espiritual que nos assiste. Para pôr em contexto aqui, eu entender um pouco, falando sempre desse livro, porque esse livro trata dos espíritos que morreram no tsunami. Se vocês se lembram, são mais de 200 mil desencarnações e mortes. Normalmente desencarnam por dia na Terra, no globo terrestre, entre 150 mil e 160 mil pessoas. Ou seja, o número de espíritos que trabalham nesse processo é bastante grande, como vocês podem imaginar. Então, um evento extraordinário como esse, que você tem quase o dobro dos desencarnados diários só num evento, merece atenção especial do plano espiritual, como a gente viu na semana passada, que já equipes trabalhavam desde o começo de dezembro, já sabendo da possibilidade de acontecer o tsunami e as consequências. Então, existem as equipes que trabalham no processo. Obviamente, quem trabalha diretamente nos processos de desencarnação não são os espíritos conectados diretamente com os que estão se desencarnando. É como se você tivesse um acidente e fosse para o hospital. Os médicos e enfermeiras que vão te atender não são seus conhecidos, nem seus amigos. São especializados no processo de tratamento e cura. Então, quando a gente fala um pouco no caso específico agora, que a gente estudou no livro, a filha e a mãe que morrem e desencarnam ao mesmo tempo, vítimas da catástrofe, a gente recorda que a filha estava indo tratar da mãe, que era uma senhora idosa, que já estava enferma, quando a onda arrancou e causou a morte / desencarnação das duas. A primeira coisa que nós temos que notar aqui é que a mãe estava enferma. Então, o processo de separação do corpo físico do corpo espiritual já é um processo em andamento quando a pessoa está doente. Então, a separação ocorre muito mais facilmente. Os amigos espirituais têm um trabalho menor. A filha foi tomada de surpresa, não estava doente, pelo que a gente lê aqui, e foi, portanto, colhida de susto nesse acidente. E ela se prende ao corpo físico, tenta sair sem conseguir, porque o estado dela é de confusão. Então, é muito comum espíritos que desencarnam em acidentes passarem por esse processo de confusão mental e que demora mais ou menos tempo para se recuperarem de acordo
com o entendimento do mundo espiritual, do processo de desencarnação e da religiosidade no sentido de ligação com o mundo espiritual. Quanto mais ligado ao corpo material, quanto menos conhecimento do processo, mais difícil é essa separação. A gente não tem as informações da moça aqui, mas a gente imagina que, combinando a surpresa da morte com a ligação ao corpo físico, torna essa experiência dela uma experiência muito difícil. E uma característica, nesse caso, desses espíritos que desencarnam como ela, é que ele se fecha ao auxílio externo, porque o desespero é tão grande, o susto é tão grande, que eles, primeiro, não conseguem entender o que está acontecendo, e segundo, se apegam ao corpo físico, buscam se prender no corpo físico, não largá-lo, sem entender o que está acontecendo, e a tentativa de auxílio dos amigos espirituais não reflete nesses espíritos que estão desencarnando, porque eles não conseguem sintonizar com os amigos espirituais que estão nesse processo de desencarnação. Então, se vocês lembram no livro Voltei, o Frederico Figner, o irmão Jacó, que acompanha o processo de desencarnação dele em um estado semiconsciente, a pedido dele próprio, ele vê a filha, que está lá para ajudar, vê Bezerra de Menezes, vê alguns espíritos que ele não conhece. Mas ele tem uma preparação para o processo, um entendimento do processo, e mesmo assim ele tem dificuldades. Aí você imagina uma moça que não tem nenhum conhecimento, não estava preparada, então ela fica presa ao corpo físico, e quando ela tenta se libertar, ela tenta sair do lugar sem conseguir, porque o corpo físico está lá, pereceu, está morto, mas ela não consegue entender que o corpo físico está morto, ela não consegue aceitar, então ela não consegue sair dali. Por isso que eles falam, tentava sair do lugar sem conseguir. Já a mãe, que é um espírito mais elevado, um espírito que já estava enfermo, ou seja, o processo de desencarnação já estava em andamento, por assim dizer, se separa do corpo físico sem maiores dificuldades e é imediatamente auxiliada por um mentor espiritual que vem resgatá-la e levá-la a um lugar seguro. Mas ela, obviamente, sabe da filha, entende que o acidente causou a morte dela e da filha rapidamente, e pede e é atendida para poder auxiliar a filha. Por quê? Por que é importante a mãe estar nesse processo? Porque a mãe é uma voz que a filha vai ouvir. A mãe é uma vibração que a filha vai se conectar. Ela já estava ligada à mãe no processo ali, tentando ajudar. Então, mesmo que ela não perceba nenhum espírito em sua volta, na hora que a mãe chega, o amor, o calor, a presença da mãe serve para ela se conectar no desespero dela, serve para ela se conectar com a mãe, e aí, abraçando a mãe, a mãe começa a cantar, como eles falam aqui, uma doce melodia, que falava de esperança, alegria e reencontro, que provavelmente era uma melodia que a mãe usava quando a filha era pequena, uma melodia de talvez uma canção de ninar, ou talvez uma canção para pôr a filha para dormir, que dá um conforto e um relaxamento para a filha que acalma e permite ela ser auxiliada. Então, da mesma maneira que não existe nenhuma reencarnação igual a outra, não existe nenhuma desencarnação igual a outra. É necessário
que nós, principalmente nós espíritas, nos instruamos e nos eduquemos para a nossa evolução intelectual e moral. Porque a evolução intelectual nos vai fazer nos preparar para esse evento que acontece a todos nós, quando da morte do nosso corpo físico e a nossa desencarnação, de estar preparado para raciocinar e entender o processo que está acontecendo. E a evolução moral e o nosso progresso moral, que nos é requerido pelo Espiritismo no nosso dia a dia, nos vai permitir ser auxiliado e se conectar com espíritos mais evoluídos, com os nossos entes queridos, que vão estar lá para auxiliar nesse processo. Então, a lição que fica aqui, entre a diferença das duas desencarnações, das duas mortes da mãe e da filha, é a preparação e o entendimento e a evolução moral que as duas têm no momento que isso acontece, e isso corresponde ao auxílio e ao pós-desencarne que a gente lê rapidamente nesse capítulo. Mas sempre importante lembrar que nunca estamos sozinhos. Sempre temos o auxílio dos nossos amigos espirituais, do nosso anjo da guarda, dos nossos espíritos amigos, protetores, espíritos amados. É só uma questão de nós nos prepararmos para nos conectar com eles quando chegar a nossa hora. Tá bom? Obrigado a todos pela atenção. Nós que agradecemos, João. Muito interessante mesmo essas questões, as pessoas comentando no chat, porque são pertinentes à nossa vida, né? A vida de cada um de nós. E que esses estudos, esses esclarecimentos nos sirvam realmente para que possamos despertar para agir enquanto é tempo, né? Mudar a nossa rota de vida ou mantermos na nossa rota, né, do bem.